Esse negócio assim de ter um livro com capa meio luminosa é um problema porque o reflexo atrapalha um pouco. Gostaria de colocar o livro assim, mas não dá, então o livro vai ficar assim. Outro problema é que para colocar ele da maneira adequada, que tire o reflexo, a gente tem que olhar para a tela da câmera no lugar de olhar para a lente, mas agora que eu ajustei, posso olhar para a lente e começar a falar sobre o livro. O livro de hoje é A Fórmula do Amor, Segredos de Jane Austen para os Relacionamentos. Na contracapa desse livro, olha aqui, está escrito livro obrigatório para as mulheres. Mas eu diria que, de novo olha eu aqui tentando ajustar para o brilho não ofuscar. Mas eu diria que esse livro não é obrigatório apenas para as mulheres, mas é um livro obrigatório para os homens. Quando eu comecei a ler o livro, eu vi um potencial tão grande que eu resolvi fazer algo que eu não costumo fazer com as outras obras. Aliás, eu detesto fazer isso que eu fiz com esse livro, que é a questão de sublinhar. Olha aqui, eu sublinhei o livro, coloquei anotações embaixo. Mas por que eu fiz isso? Por que eu sublinhei? Por que eu anotei? Porque eu percebi que essa é uma obra que não é apenas para você chegar e ler de cabo a rabo, mas é um livro com enorme potencial que merece ser estudado, analisado, refletido. Não é uma leitura que é para ser feita rápida. Na realidade, eu não li esse livro realmente rápido, embora possa parecer para vocês, porque vocês vão me acompanhando meus vídeos. Mas eu comecei esse livro há algumas semanas atrás, eu estava lendo em silêncio, sem falar com ninguém. Eu estava pensando em como apresentá-lo, estava pensando também nas reflexões pessoais. Então eu lia, eu parava, eu ficava assim refletindo. É isso mesmo? Não é isso? A autora, a Jane Austen, tem razão a respeito dessas questões dos relacionamentos. Então foi assim, uma leitura muito gostosa, muito proveitosa. A autora, ela se utiliza dos romances da Jane Austen, especialmente das protagonistas, dos seus comportamentos, para fazer o quê? Para fazer uma reflexão sobre como deve ser o comportamento da mulher diante dos relacionamentos. O livro especificamente é dirigido ao público feminino, mas como eu acredito que ele também deve ser obrigatório para os homens, eu penso que o masculino, os homens, devem ler para compreender melhor as mulheres em relação a essa perspectiva do amor. A autora também ela mostra que a Jane Austen, apesar de ter construído protagonistas com essa capacidade de ver a questão do amor com maturidade, ela não esconde as mulheres imaturas. Ela também mostra o outro lado. Apesar de existir mulheres amadurecidas, mulheres que devem, ou melhor, que desenvolvem o seu pensamento, existem aquelas que não são tão maduras. E eu achei isso também tão legal, porque às vezes a gente quer defender a mulher e idealiza. Isso também vale para os homens, pobres, negros. A gente vê uma classe que é ofendida, aí vem na nossa mente, vamos idealizar. E a gente quer defender, e a gente não mostra que também existem as imaturidades das pessoas. Então, existe uma perspectiva bastante realista do ser humano nessa obra. Uma coisa que ela deixa claro é que Jane Austen foi uma mulher genial, mas essa genialidade não é apenas assim um mérito do acaso, um mérito dela. A Jane Austen ela teve pensamentos avançados porque ela viveu num contexto histórico que proporcionou essas reflexões. Digamos que a Jane Austen ela estava em vantagem em mulheres anteriores porque o tempo delas estavam pensando nessas questões sobre o amor, o casamento, etc.
E nisso a autora nos coloca que nós também estamos em vantagem em relação a Jane Austen. Por quê? Nós estamos em 2021, então nós temos mais conhecimentos, nós temos mais informações para refletir. Então, se às vezes a gente consegue um pensamento mais amadurecido do que a Jane, não é porque nós somos realmente mais inteligentes, mas é que a nossa cultura, o nosso contexto histórico proporciona uma reflexão mais madura. O triste é, se a gente que está em 2021 tiver pensamento retrógrado, pensamentos menos evoluídos que a Jane, porque o correto é a gente ter pensamentos mais evoluídos. Não porque somos mais gênios, mais inteligentes, mas porque a nossa cultura, o nosso momento proporciona essa reflexão. Esse livro, por acaso, ele foi publicado em 2000, ou melhor, foi publicado em 2013. Eu ia falar 2021. Ele foi publicado em 2013. Eu vi muitas ideias que eu concordo, a maioria eu concordo, mas existem algumas que eu discordo. Mas esse fato de estar discordando não fez com que o livro ele caísse em descrédito para mim, em desmerecimento. Até porque, mesmo não concordando com as ideias do conteúdo, das ações, etc., o assunto, o tema, foi interessante. Então foi legal eu perceber. Olha, na época da Jane pensava-se assim, em 2013 estava pensando dessa maneira, e agora, em 2021, nós podemos pensar diferente. Nós não somos obrigados a seguir os mesmos pensamentos só porque alguém lá do passado pensou. Nós temos a possibilidade de evolução. Tanto é que a gente pode comparar com algo que Cristo falou. Não se coloca remendo velho em roupa nova. Não, nós temos uma roupa nova, um novo jeito, um novo tempo. Então nós temos que procurar remendos novos para as nossas roupagens. Existem muitas ideias aqui, bem interessantes. Eu diria que uma delas é que a Jane Austen, ela fala que a mulher tem que se emancipar, a mulher tem que progredir, a mulher tem que defender os seus direitos, os seus valores, porém ela não deve agredir o homem. Tem muitas mulheres que pensam assim, nós somos oprimidas, nós somos massacradas pela cultura machista, então agora é a nossa vez e a gente quer a vingança. Não se trata de viver vingança, até porque para um relacionamento amoroso, viver à base da vingança não dá futuro. O que ela nos mostra é que as mulheres de Jane Austen, as heroínas, as protagonistas, às vezes elas erravam em relação aos homens, mas quando elas erravam, elas sabiam pedir desculpas, elas não ficavam com aquele orgulho besta. Então eram mulheres que estavam procurando de fato a igualdade e não inverter a situação. E isso é muito importante. Dentre as ideias, a outra que me chamou bastante a atenção é que ela diz que as mulheres, e eu vou acrescentar os homens também, porque eu percebo que isso faz parte do universo amoroso, nós temos a ideia de querer cultivar o amor romântico de maneira excessiva. E esse amor romântico de maneira excessiva, ele exige sentimentos intensos. Nós praticamente somos viciados em sentimentos, mas eles têm que ser muito fortes. Sentimentos brandos na relação do amor parece que não valem muito, parece que tiram o mérito da qualidade de amar, de estar se entregando. E aqui ela propõe um amor um pouco mais racional, um amor que eu diria desprovido dessas emoções exageradas que nos impede de enxergar a realidade. E quando ela fala dessa intensidade, ela não está falando apenas de sentimentos bons. E aí a sacada dela. Nós somos tão viciados em sentimentos intensos que quando a gente não consegue aquele prazer intenso, aquela coisa da borboleta no estômago, aquela coisa entorpecente e viciante, nós procuramos sentimentos negativos
intensos que são baseados no drama. Aquela coisa da pessoa que diz: eu tenho que sofrer por amor. Então a pessoa se joga no chão, faz aquelas coisas assim, muito exageradas, de estar de joelhos, de se humilhar, porque isso é muito intenso. Então as pessoas têm essa coisa. E ela também não vê muito futuro nesse negócio de intensidade. Porque você acaba vivendo uma ilusão, você fica querendo, você tem um desgaste de energia muito grande e não dá para sustentar uma relação na intensidade. A relação ela tem que ocorrer de maneira natural, na suavidade, ela tem que ser branda, porque aí você vai vivendo o equilíbrio, você vai vivendo uma tranquilidade e você vive essa relação de maneira mais saudável. Isso é muito importante. E olha, para quem entendeu isso e consegue, vai viver esse amor de uma maneira assim muito melhor, muito mais agradável. Outro ponto que ela diz, aí eu acho que isso também vale para os homens, que antes de querer procurar, de encontrar o homem certo, você tem que encontrar a si mesma. Eu vou usar a si mesma porque ela se dirigiu à mulher. Antes de querer encontrar o homem certo, você tem que se encontrar a si mesma. Por quê? Porque, segundo ela, e eu concordo, se você não se encontrar, não souber quem você é, você não vai valorizar essa pessoa certa. Você simplesmente vai deixar ela passar. Aliás, aí eu vou acrescentar, eu acho que dificilmente, quando você não se encontra a si mesmo, você vai encontrar a pessoa certa. Você pode até encontrar, mas vai ser assim, na base do chute. Você só vai ter certeza que encontrou a pessoa certa quando você sabe quem você é, quando você se conhece. E nós temos que entender que homem certo, aí estendendo aos homens e mulheres, porque hoje em dia os relacionamentos nem sempre são de sexo oposto, você tem que entender que seu parceiro ou sua parceira, o conceito de homem certo e mulher certa, não significa apenas ser bom. Eu acho que eu me enrolei agora. É o seguinte, eu quero dizer, todo homem certo é bom, mas nem todo homem bom é certo. Às vezes a pessoa encontra lá o homem certo e a mulher certa. Pessoas maravilhosas, honestas. Mas aquela pessoa maravilhosa, honesta, sincera, ela não é a pessoa correta para você. Não rola aquele sentimento do amor. Então não vale a pena investir. Não é só porque você... Seria bom que você se apaixonasse por essa pessoa. Mas não é só porque essa pessoa ela é correta que você tem a obrigação de se apaixonar. E você só vai saber que essa pessoa é certa, como eu disse, quando você se conhece, quando você sabe quem você é, você vai escolher. Agora tem outro detalhe. Jamais o homem certo ou a mulher certa vai ser uma pessoa má. Se você está com uma pessoa convivendo, essa pessoa te maltrata, ela te ofende, ela te faz infeliz, larga. Essa não é a pessoa certa. A pessoa certa, além de ser boa, você tem que gostar de verdade para não fazê-la infeliz. Não adianta você ficar com uma pessoa que você não gosta, que você não convive. E se ela for má, pior ainda. Espero que eu tenha sido claro no recado. Espero que vocês tenham entendido. O livro traz muitas outras ideias interessantes. Veja que é um livro até relativamente grossinho, mas não dá para falar de todas aqui. Eu creio, como eu disse, você tem que pegar e estudar, tem que parar, tem que pegar a caneta e grifando, como eu fiz, e ler com calma. Eu li uma vez, eu estudei, gostei muito, mas eu pretendo ler outra vez, porque é uma leitura enriquecedora. Eu diria que não é uma leitura apenas para os fãs de Jane Austen,
mas também para pessoas que querem compreender a riqueza dos relacionamentos amorosos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!